Boa tarde a todos. Às 14 horas e 29 minutos, havendo quórum regimental com a presença dos vereadores Sérgio Fernando Pinto Tavares, Coronel Piscinini e Daniel Nepomuceno, eu declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas para a apreciação da seguinte pauta: parecer sobre proposições populares, projeto de lei 1352 de 2014, em turno único. Ementa, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2015, de autoria do Executivo, mensagem número 28, de 30 de setembro de 2014. E também do projeto de lei 1353 de 2014, em turno único. Ementa dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2014-2017, para os exercícios de 2015 e 2017, de autoria do Executivo, mensagem número 29, de 30 de setembro de 2014. O prazo da comissão até 24 de novembro de 2014. O relator sou eu, vereador Sérgio Fernando Pinto Tavares, e a conclusão do parecer: acolho na forma das emendas as sugestões populares de números 6, 47, 55, 68, 69, 71, 72, 75, 80, 81 e 82. Na forma de indicações, as sugestões populares números 3, 10, 11, 13, 17, 22, 23, 24, 32, 48, 49, 50, 70 e 73. Na forma de pedido de informação, a sugestão popular número 7. E na forma de indicação e pedido de informações, as sugestões populares de números 8 e 25. Deixo de acolher as sugestões populares de números 1, 2, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85 e 86. Essa é a conclusão do parecer. Eu coloco em discussão, eu coloco em votação como vota o vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Nós estamos em processo de votação. Como vota o vereador Coronel Piscinini? Com o relator. Como vota o vereador Daniel Nepomuceno? Voto com o relatório também. Eu também acompanho o meu relatório e declaro a aprovação deste parecer. Nós vamos bom, nós atendendo ao apelo de vocês, eu vou abrir a fala para que um de vocês se manifeste e nós ouviremos. O parecer já foi elaborado, já foi votado.
Eu vou abrir o parecer já está votado. Eu vou abrir, já foi votado. Eu coloquei em discussão e votação, de acordo com o que determina o regimento. Eu vou abrir a fala a um de vocês. A um de vocês quer se manifestar? Fica aprovado o parecer sobre as proposições populares conforme a conclusão. Tá. Algum de vocês quer se manifestar? Eu vou abrir a palavra a um de vocês. Pois não? Pode fazê-lo, inclusive. Não. Deixa eu falar com você. Eu não vou trazer para dentro da comissão. Se você continuar nessa linha, eu vou encerrar a reunião. Eu estou tentando dialogar. Se quiser dialogar, eu dialogo. Agora, então, eu vou abrir. Essa é uma reunião da comissão. A comissão está apreciando as propostas populares. Se há alguma discordância com relação a questões técnicas, eu disse desde o início exatamente para isso que nós trouxemos a discussão para hoje, porque o prazo para apresentação de emendas pelos parlamentares está em aberto até na próxima segunda-feira, tá? Então Alô? eles podem ser esclarecidos por meio da apresentação de uma emenda de um parlamentar. Não, gente, não é assim que funciona a participação popular. É o entendimento do parecer. Eu respeito o seu posicionamento, mas não sou obrigado a concordar com ele. Eu respeito. Eu respeito você, seja, eu não posso concordar que, por exemplo, você pegue e fale que julgue que uma ação vai prejudicar pelo valor, sendo que ela está tecnicamente correta, porque você não é do executivo, não é legislativo. Foi. Você não é competente, você pegar cada Foi. erro que está aqui, ele foi colocado claramente porque você simplesmente estava fazendo o papel do executivo e não do Adriana, executivo. você quer usar a palavra em nome do pessoal? Eu abro a palavra para você. Tudo bem. É questão de entendimento. Não, eu não vou abrir uma série de falas. Eu não vou. Vocês querem eleger uma pessoa para falar? Nós abrimos a fala a essa pessoa. Não. Assim, infelizmente, você não vai falar. Eu estou tentando dialogar. Tudo bem, então ninguém falará. Sim, então ninguém falará. Você. Tá. Sobre cultura, eu não estudei as propostas de cultura. Eu não vou falar sobre as propostas de comunidade, eu não estudei as propostas de comunidade. Quantas? Eu vou falar sobre propostas que eu fiz. Tá. Resíduos simplificados. Quebrando. Equivocadamente registrado. Tá. É uma reunião extraordinária de participação popular. O mínimo que o senhor devia fazer é abrir para a participação popular. É uma reunião extraordinária para apreciar. Atropelar o processo. Você não vai. Tá. Você quer usar da palavra? Eu vou te conferir. 5 pessoas. Quanto tempo cada um? E eu quero 5 minutos apenas. Eu só quero 5 minutos para poder apresentar. Deixa eu ver daqui a pouco. 5 minutos eu apresento. Vocês querem 5 minutos? 5 pessoas. Tá. Nós vamos abrir então a fala. Nós vamos abrir a fala para 5 pessoas. Cada uma falará por 5 minutos. Ok? Então podem escolher aí as 5 pessoas. Então vamos passar a palavra a Adriana do Movimento Nossa BH. Alô? Começando pelo resumo das subações citadas. Ok, meu nome é Adriana Torres, como a maioria conhece, eu sou do Movimento Nossa BH e fiz várias apresentações, não somente em nome do movimento, como também em nome do Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais e em relação ao Fórum Lixo e Cidadania, do qual o Movimento Nossa BH faz parte. Essas ações que foram apresentadas
praticamente todas as que foram apresentadas foram subações que foram acolhidas no PPAG anterior. Na lei, ela está na lei do PPAG 2014-2017. Várias delas estão na LDO. E a LDO, ela deve ser seguida pela LOA. Isso diz a lei. Quando a LOA é apresentada em desacordo com a LDO, a LOA deve ser corrigida. Correto, Coronel Piscinini? E o que aconteceu aqui foi que o relator, ele simplesmente ignorou as justificativas relacionadas a isso e colocou justificativas sem pé nem cabeça. Podemos começar com, por exemplo, o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que está equivocadamente colocado no plano como sendo realizado 50% em 2014 e 75% em 2015. O que nós fizemos foi apresentar que isso fosse unificado como um produto de medida, um plano implantado. Isso foi rejeitado. Quer dizer, um erro técnico do PPAG não foi aceito. Né? Até a construção dos galpões de triagem. A justificativa do relator é inadmissível, visto que a dedução apontada é a mesma que foi feita nessa mesma casa, no ano passado, quando da aprovação do PPG anterior. Por acaso o relator está sendo contrário a quem votou os relatórios anteriores, ao Coronel Piscinini, a quem aprovou o outro relator? Ele mesmo aprovou esses relatórios, né? A garantir a universalização da prestação de serviços, isso foi acatado no objetivo e na justificativa do texto. Porém, não foi aceita a construção dos galpões, não foi aceita a ampliação da coleta seletiva. Tudo isso aprovado na LDO. Para que serve a LDO? Vamos jogar fora? Não serve para nada? A mesma coisa das questões da causa animal. A criação do santuário foi rejeitada, segundo ele, porque não tinha metafísica. Tinha sim. Pode ler lá, está lá a metafísica 1, implantação da criação, 1 produto em 2016. De onde tirou que não tinha metafísica? Depois veio falar que as subações estavam com valores elevadíssimos. Eu vou explicar ao senhor, vereador, que subação não tem meta financeira. O que tem meta financeira é ação. Então, quando a gente coloca no formulário o valor daquela subação, na verdade é o valor da ação. Porque meta física é que tem subação. Subação não tem meta financeira. Volto a explicar, sua equipe técnica pode explicar perfeitamente isso. Depois teve a questão do fórum dos direitos animais, que o PPAG jogou para 2016. Ele teria que ter sido realizado agora em 2014 e não teve justificativa. Nós solicitamos que fosse jogado para 2015. Por quê? Porque aqui nessa casa foram discutidas várias ações relacionadas à causa animal. E os próprios vereadores disseram, olha, não vamos fazer isso agora, vamos discutir isso no fórum, que o fórum vai ser o espaço para discutir isso. E, no entanto, não foi feito o fórum esse ano, e agora vocês recusam fazer o ano que vem, também em desacordo com o que está escrito na LDO. Então, gente, vamos pensar. Vocês estão renegando ações que foram acolhidas com as mesmas indicações de deduções. Não fizemos nada de diferente do que já estava no plano, do que já estava na LDO. E isso mostra claramente que esse relator, esse parecer tem que ser rejeitado e um novo relator designado. Obrigada, boa tarde. Oi. Olha, eu nem sei por onde começar, entendeu? Eu fico... Só para registrar... me apresentar, né? Meu nome é André Veloso, eu sou do Movimento Tarifa Zero. Eu nem sei por onde começar, porque tipo, a concepção de participação popular dessa casa é absurda, é retrógrada, é autoritária. Assim, o processo de participação ele foi pior do que do ano passado. Teve menos audiências, teve menos escuta da população. Tipo assim, o espaço para fala, o parecer já foi votado. Se você abre o espaço para que se apresentem sugestões populares, o mínimo que deveria ser feito é que elas fossem debatidas antes de serem votadas, antes de serem apreciadas pelos vereadores. As emendas que a gente apresentou, com muita dificuldade de elaboração, e isso tem que ser registrado também, que é incrível como existe uma forma censitária para peneirar as emendas,
as sugestões, porque assim, só quem tem conhecimento técnico, só quem tem formação técnica, que vai conseguir minimamente mexer e apresentar, mesmo com um curso da Câmara, porque a gente tem que ficar comparando LOA, PPAG o tempo todo. A gente apresentou coisas aqui, assim, eu garanto para vocês que a justificativa que foi feita na rejeição, pelo menos de tarifa zero, no dia 22 de setembro, está errada. Porque não ultrapassou 30% do orçamento e se mexeu com pagamento de pessoal, é porque não está explicitado na LOA. Porque a gente mexeu justamente com recurso não vinculado. Então é um erro da LOA, se isso aconteceu. E se é um erro da LOA, a gente tinha que ter direito de falar isso aqui. Eu vou abrir para as outras pessoas falarem, mas assim, eu quero deixar registrado assim, o meu espanto com a forma autoritária que isso está sendo tratado aqui, e como que isso aqui tudo, no final das contas, apesar de ficar registrado, é só um teatro, porque para vocês vão ficar aqui meia hora escutando a gente e depois vocês vão embora. Para vocês tanto faz, vocês já fizeram a votação de vocês. Assim, o que importa para vocês já fizeram. Vocês só estão deixando isso aqui para fazer continuar a farsa. Isso é um absurdo. Boa tarde, meu nome é Débora, eu sou artista e também sou voluntária do movimento Nossa BH. Eu queria discutir especificamente 5 emendas para as quais que foram recusadas, e eu queria apontar as falhas técnicas que existem nessas emendas e dizer que não tem como isso ter sido aprovado porque existe uma falha técnica, está errado. Então, né, se isso não for reconsiderado, a gente vai ter de estudar medidas em instâncias superiores, medidas jurídicas, mandados de segurança, enfim. Né, eu preciso, inclusive, me capacitar para saber o que precisa ser feito. Mas vamos lá, as tais emendas. A primeira delas é a número 39, que diz respeito ao retorno da verba que já estava dotada para o incentivo aos projetos culturais. Eu apresentei a solicitação de que esse valor fosse resgatado e a proposta foi recusada sob a justificativa de que é um retorno muito pequeno daquela ação, daquela subação, e que o vereador considera que outras ações daquele programa precisam também receber aumento. E aí ele diz que vai encaminhar isso como indicação ao prefeito. Ora, todo mundo sabe que uma indicação não tem valor nenhum, não serve para nada. O prefeito não tem sequer a obrigação de responder essa indicação. E ora, se foi o próprio prefeito que sugeriu o corte, por que agora, recebendo uma indicação do vereador, ele vai aceitar essa sugestão? E existe então, né? Isso é a questão da vontade política que faltou, porque o vereador poderia, inclusive, ter dito, olha, então se está pouco, deixa eu resgatar todas as subações, eu já proponho o aumento e o resgate da verba. Ele poderia perfeitamente ter feito isso, né, na forma de uma nova emenda, mas não, ele tanto não fez isso, quanto ele apresentou na justificativa, ele diz que precisa resgatar a verba para todas as outras subações, só que esse programa especificamente, ele não tem outras subações. Então ele se propõe, ele diz que ele entende que tem que fazer uma coisa que sequer pode ser feita porque não existem outras subações. Então fica registrado isso. Relação às emendas 74 e 78, eu apresentei 2 propostas sugerindo que o dinheiro fosse retirado, né, que a dedução fosse feita do programa Corta Caminho. O que o vereador fez? Ele pegou as minhas sugestões e indeferiu sob a alegação de que eu estava retirando dinheiro do Fundo Municipal de Habitação Popular. Ou seja, ou ele não leu as minhas emendas, ou enfim, foi um erro, porque, né, óbvio, pode acontecer esse tipo de erro. Entretanto, se pode existir esse tipo de erro, tem de haver espaço também para que esses erros sejam corrigidos. Senão, eu vou endossar a fala do André, eu vou me sentir uma palhaça, porque, né, erram em cima da minha proposta e nada pode ser feito. Próxima emenda diz respeito a número 84, a realização de exposições de grafite, que diz também que eu retirei o dinheiro, propus dedução do fundo municipal, o que não foi assim, a proposta foi do fundo de contingência, foi da contingência, né? E finalmente, a número 86, o vereador, fazendo uso de uma competência que não lhe cabe, que é julgar, não é, qual área precisa de mais dinheiro ou menos dinheiro, ele fala que, tudo bem, essa é uma emenda que poderia ser acatada, entretanto, esse dinheiro vai fazer falta para a Prodabel.
Primeiro, que é esperar demais, né, da população que ela seja uma especialista em finanças para dizer de onde o dinheiro sai. Inclusive, isso é colocar a população contra a população. Porque se eu proponho tirar dinheiro lá do corta-caminho, alguém vai falar assim, ó, mas você está querendo tirar dinheiro da mobilidade, então eu não vou apoiar a cultura. Então, é uma estratégia que tende muito mais a dividir a sociedade do que a convocar a participação popular. E, né, última coisa, essas duas emendas às quais eu me referi, eu simplesmente copiei as emendas das quais elas haviam sido apresentadas pelo vereador Arnaldo Godoy no ano passado e reapresentei. Então, como que agora elas não podem ser apresentadas, né, ou é inconstitucional, ou então o dinheiro vai fazer falta para a Prodabel, se antes elas foram acatadas? Correto? Então, existe, né, além dessa má vontade política e dos erros técnicos, essa incompatibilidade entre os relatores. Então, né, nem a casa se entende, nem os relatores se entendem. Isso, a meu ver, simplesmente expõe a desorganização que às vezes, alguns vereadores dessa casa insistem em trabalhar. Obrigada. Então, pessoal, boa tarde. Eu estou muito gripada, estou sem voz, mas estou aqui, né? Porque, de alguma forma, parece que a gente acredita nesse teatro, né? De vir aqui, estudar, vir fazer o curso da... meu nome é Letícia Domingues, eu sou parte do movimento Tarifa Zero. Então a gente vem aqui, se dispõe, faz o curso para tentar aprender como é que lê o PPAG, como é que lê a LOA, vai lá, gasta dias tentando entender de verdade o que você aprendeu no curso, colocar em prática. Aí vem aqui na audiência pública, fala um monte de coisa e, na verdade, eu acho que esse é o momento para os vereadores pensarem muito o que eles estão fazendo, porque a nossa audiência pública que a gente participou, que foi sobre mobilidade na política urbana, a gente falou muito sobre mobilidade urbana e foram todas falas extremamente progressistas que colocam a pessoa e o transporte público em primeiro lugar enquanto direito à cidade. Esse foi o tom que regeu a nossa audiência pública. E o tom que a gente tem de resposta a ela parece que simplesmente nada foi ouvido. Que o que a gente estava debatendo, que era política, foi transformado em questões meramente técnicas. A técnica é essencial, mas ela não tem que ser exigida do cidadão. Se os vereadores tivessem ouvido o que foi dito e levado em consideração o que a população pensa pela cidade, o que a população veio aqui discutir e construir, eles teriam pegado as nossas propostas, em vez de levar para o executivo e fazer de sugestão para o executivo, porque a gente também conhece muito bem o executivo aqui de Belo Horizonte, eles teriam proposto soluções técnicas para elas. E isso não vem me dizer que eu ainda posso ir atrás de um vereador para ele propor a emenda para a gente. Porque participação popular é participação direta. Eu não quero ter que ir numa sala de um vereador e ter que fazer minha proposta se eu posso fazer em meu nome. Se eu posso chegar e construir e aprender e fazer política em meu nome. Porque democracia direta, democracia participativa, é eu poder falar por mim mesma e ser ouvida. E não ser uma mera falação que não vai ser ouvida, porque isso aqui já foi votado. Porque vocês votaram de uma forma absurda, que nem foi discutida. Tudo que podia ser debatido, não foi. Tudo que a gente discutiu na audiência pública foi engavetado, foi escondido, não foi nem ouvido. Quem está aqui não sabe qual é a proposta de número 1, 2, 7, 9, não sei o que foram rejeitadas. A gente não sabe. E eu também nem tenho certeza se vocês sabem. Me desculpem, porque vocês não emitiram nenhuma opinião sobre isso para poder votar conforme parecer. Então, a gente está aqui falando de democracia participativa. Eu não estou aqui falando vou ficar aqui confiando no meu representante, que talvez vai aceitar a minha emenda, que talvez é ele que tem a possibilidade de ter voz por você. Eu quero ter voz por mim. E é por isso que a gente faz todos esses movimentos, é por isso que a gente luta cotidianamente. Não é para ser recebido pela Câmara Municipal dessa forma. Então, para quem não sabe, o Tarifa Zero tem 3 propostas que foram rejeitadas. A proposta de publicidade de dados de qualidade. Esses dados existem desde 1998 e não são publicizados em lugar nenhum. A gente quer que eles sejam publicizados dentro dos ônibus e no site da BH Trans.
Outra proposta é de tarifa zero no todo último domingo de cada mês e de tarifa zero no Dia Mundial Sem Carro. Isso vocês deviam estar falando, o que são essas propostas e por que elas foram rejeitadas. Porque a proposta de publicidade foi rejeitada sem justificativa nenhuma. E o que vocês estão me dizendo ao acatar isso sem discutir é que realmente vocês não têm vontade política de dar prioridade para o transporte público, para a qualidade de vida na cidade. Então é isso mesmo, tá? Essas são as nossas propostas, elas foram rejeitadas sem discussão e a gente vai continuar aqui achando que as coisas estão indo tudo bem, né? Alguém mais quer falar? Se nós queremos lutar pela participação social, o vereador é o primeiro que deve abrir essa porta. Essa é a função da Casa Legislativa, dar voz à sociedade de todas as formas. Nós temos o artigo 1º da Constituição: o poder emana do povo, pelo povo, e pode ser exercido por ele por meios indiretos ou diretos, ou seja, direta ou indiretamente. Eu estou aqui requerendo o meu direito de fazer valer a minha voz. Ela tem que ser ouvida pela Constituição. Vocês não podem negar isso. Agora, se eu vou ter que fazer igual a direita e falar que eu vou protestar nas urnas, não, eu vou protestar também nas ruas, mas também vou protestar nas urnas. Vou protestar mostrando para a sociedade quem realmente está do lado da sociedade, quem realmente está do lado dos catadores, quem realmente está do lado da defesa animal em Minas Gerais. Eu sou do Tarifa Zero, meu nome é Luca, e já fui muito contemplado aqui, então eu queria fazer um pedido concreto, né? Porque na realidade eu fiz o curso também no ano passado, estive presente no processo todo, acompanhei o processo desse ano também, e o que a gente vê é que virar indicação para o executivo é a mesma coisa que nada. Então eu queria saber, primeiro, as justificativas que vocês apresentaram, quando houve, né? Porque tem uma que não tem, são justificativas técnicas que nem sempre, inclusive, procedem, e não tem nenhuma justificativa política. Então eu queria ouvir a opinião dos vereadores, dos representantes, política sobre o que nós apresentamos, para saber também se conhece efetivamente isso, se a gente efetivamente está dialogando. O senhor falou de diálogo mais cedo, né? Então eu quero saber a justificativa política de fazer isso virar indicação executivo, se há concordância, e se houver alguma margem de diálogo, de concordância política nisso daqui, eu quero saber o que de concreto os vereadores e a comissão, né, pode efetivamente fazer para transformar isso daqui em algo próximo do que são os interesses da população, do que a gente já apresentou. Então é uma pergunta, se é algo de concreto da parte de vocês. Acho que é isso que a sociedade está pedindo. Tá? Obrigado. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde aos companheiros dos movimentos sociais aqui da cidade de Belo Horizonte. Nós que viemos acompanhando a comissão nesses últimos 1 ano e meio, nós avaliamos, e essa foi a nossa expressão e a nossa fala, e quem participou das audiências públicas ao longo desse último mês, de que a revisão do PPAG e toda a política desenvolvida pela Prefeitura seria no sentido de não considerar a participação popular, porque a Prefeitura parte de um pressuposto, ou parte de uma posição, de que o orçamento e as propostas orçamentárias apresentadas às cidades estão completamente fora da realidade e das condições objetivas de serem plenamente aplicadas, e se cria ao longo do processo um orçamento fantasioso, sem menor possibilidade de ser executado. Nós discutimos naquelas audiências públicas, inclusive denunciamos, de que aquilo que foi aprovado, inclusive propostas nossas, de vereadores, não só dos setores populares,
que foram aprovadas no PPAG não apareceu no relatório da revisão. Nós denunciamos isso. Inclusive, secretários do governo que estavam presentes disseram que aquilo foi erro material, que seriam revistos, porque aquilo não poderia ter ocorrido, mas que seria recolocado ou recomposto o processo anterior. E o que nós estamos vendo agora é que sequer aquilo que foi afirmado pelos secretários aqui em audiência pública, inclusive está registrado publicamente, né, de que aquilo não foi nenhuma ação deliberada, foi simplesmente algo que eles não sabiam explicar. Aliás, muitas coisas não sabiam explicar ao longo do debate, que, portanto, seriam reconsiderados. Inclusive você, né, que pediu para que fosse explicitado isso, e isso foi colocado como uma perspectiva. E nós estamos vendo agora que é o contrário, né? Além de ser incluído, está definitivamente rejeitado do ponto de vista de qualquer possibilidade de execução para frente. Eu penso que a discussão em torno do relatório, vereador Sérgio Fernando, primeiro que nós somos um processo muito assodado, né? Todo o processo muito assodado. A gente imaginar, ontem às 18h48 foi convocada essa extraordinária, às 18h50 apresentado o relatório. Como é que você pode, num prazo de menos de 24 horas, eu diria que dá 12 horas de diferença, um pouco mais do que isso, você ter acesso à discussão, a todo o processo, discutir de forma aprofundada, fazer isso que vocês estão reivindicando, que é justamente discutir o relatório, porque você não pode simplesmente um fato, vamos dizer assim, meramente formal. Isso não é um ato formal. O que nós tentamos fazer com as audiências públicas, chamar a sociedade civil, propor a ela que apresente questões que possam inseri-la no processo de discussão da cidade, democratizar o espaço público, democratizar minimamente, nós estamos num valor muito ínfimo do orçamento público, de uma forma de contribuir com a melhoria do avanço da cidade. Tudo isso é feito e nada é considerado. E o ápice dessa desconsideração, e é o que nós discutimos inclusive na comissão há uns 20 dias atrás, é que o relatório deveria ser passado por um outro vereador. Talvez não a minha pessoa, porque eu tenho tido um comportamento de resistência, de denúncia, talvez eu não seja o melhor vereador para poder executar um relatório final dessa monta, mas, por exemplo, o Adriano Ventura, que é um cara bastante jeitoso, um cara que negocia, conversa, no sentido de buscar um caminho de articulação, não, mas é de forma definitiva, ou seja, não, nós não aceitamos, é assim e acabou, e não temos como alterar o processo. Então, tudo aquilo que a gente discute, que é a democratização, a participação popular, a horizontalidade da ação da sociedade, a discussão do planejamento participativo, que é um tema que nós estamos discutindo aí, que nós estamos muito longe dele, o próprio orçamento participativo, da forma como é tratado, nós vemos aqui nas audiências como é que é colocado, enfim, isso nos coloca numa posição de confronto com a sociedade. Essa aqui é a questão central. Os vereadores, no sentido da instituição, não individualmente, porque individualmente nós temos uma opinião diferente, ele se coloca em antagonismo à sociedade, em oposição à sociedade, e a demonstração disso é de que a sinalização é a seguinte: olha, não participe porque realmente a participação não levará ao lugar algum. Essa é uma sinalização muito ruim para uma democracia que nós estamos ainda construindo, né? Então essa é o meu repúdio, a minha visão de ver as coisas aqui, e com certeza eu vou votar contrário a esse relatório, porque nós não podemos permitir que eu registrar meu voto contrário, não é? Mas não, aqui na comissão, porque ele vai para o plenário também, né? Ele não se encerra aqui na comissão. E nós vamos então ver o que a gente pode fazer no processo. Então essa é a minha opinião a princípio, mas eu quero chamar a atenção de vocês que nós não podemos desistir, porque talvez seja esta a posição central. Vamos nos cansar de tentar participar e com isso a gente acaba desistindo de participar. Nós não podemos fazer isso, nós temos que insistir na participação. Muito obrigado. Apenas para esclarecer, vereador Gilson Reis,
uma questão que Vossa Excelência colocou acerca do tempo da publicação da convocação e do parecer. Nós buscamos acelerar ao máximo a apreciação das propostas para que essa apreciação acontecesse o mais rápido possível, exatamente para franquear a possibilidade da apresentação das emendas dos parlamentares, que tem um prazo fixo regimental de 10 dias, vencendo na segunda-feira, dia 24. E me assusta a fala de Vossa Excelência, porque parece que Vossa Excelência foi pego de surpresa, sendo que na terça-feira nós tivemos uma reunião de comissão, Vossa Excelência estava presente, o vereador Adriano Ventura também, e eu avisei, falou, nós estamos trabalhando no sentido de aprovar um relatório. Pois é, mas o que acontece? Se nós publicamos o relatório e o tempo que nós franqueamos para análise do relatório é o tempo que vai ser retirado de apresentação de emendas parlamentares. Se nós marcássemos essa reunião de hoje para segunda-feira, por exemplo, não haveria mais prazo para apresentação das emendas dos parlamentares. Então, a nossa intenção foi exatamente de possibilitar isso. Com relação às várias críticas que nós recebemos aqui, logicamente, eu as acolho, mesmo não concordando com muitas delas, mas só queria esclarecer a todos vocês, primeiro, que esse relatório, ele não é fruto apenas do trabalho desse vereador. Nós tivemos reuniões, e não foi só uma, né, com toda uma estrutura do Legislativo, de quantas pessoas envolvidas nesse processo? 10 pessoas, por aí. Cerca de 10 profissionais desta casa, todos eles altamente capacitados, que fizeram todo um trabalho de análise técnica do projeto. Certo que o posicionamento político, quando necessário, é desse vereador. Disso eu não vou fugir, né? A equipe assessorou e bem assessorou em todo um trabalho. Então, o fundamento de acolhimento ou não de uma sugestão, ele não parte do nada, ele parte de uma análise. Se está equivocado, nós respeitamos a opinião contrária, mas ele partiu de uma análise feita por um grupo grande de pessoas. Essa é uma questão que precisa ser, e pessoas que, eu repito, altamente qualificadas. Nós temos outras questões também que interferem nesse processo. É lógico que nós gostaríamos de ter orçamento para tudo, mas infelizmente não o temos. Então, infelizmente, muitas vezes nós somos levados a avaliar, olha, essa proposta, ela é muito boa, mas se eu retirar esse valor dessa pasta, eu prejudico a política daquela pasta. E isso gera um conflito muito grande. E infelizmente nós temos que posicionar. E eu não estou fugindo do meu posicionamento, não. Eu tive que me posicionar e me posicionei. E o posicionamento está no parecer. Então, mal ou bem, é o processo que foi possível ser construído. Infelizmente ou felizmente. Agora nós continuamos com a tramitação desse projeto. O prazo para emendas dos vereadores se encerra no dia 24, segunda-feira. E aí nós vamos novamente nos reunir para avaliar as emendas, para apreciação das emendas, e aí então o projeto será remetido ao plenário, onde será discutido e votado. Esse é o posicionamento, repito, respeito todos os posicionamentos contrários, respeito mesmo, mas são os posicionamentos que eu entendi por bem tomar e trazer no relatório. Repetindo, concordando não, mas respeitando as discordâncias. Vereador Daniel, presidente, quer usar a palavra? Por favor, boa tarde a todos. Vou tentar atender o pedido do Luca, que traz essa questão política, fugindo um pouco, né, de como foi feito o relatório, para ver até que ponto que essas emendas, aprovadas ou não, se tornam política pública. Então, vou levantar 2 pontos aqui que eu acho que é interessante. Quando levantar todos, vamos ficar aqui 10 horas conversando. 2 pontos que eu estou tentando me comprometer. Para, independente da emenda, a gente tentar politicamente, foi como colocado, tentar atender. O primeiro é uma emenda da Débora de 84, que trata sobre os grafiteiros.
Nós apresentamos ano passado, na prefeitura, que foi aprovado pelo prefeito, um decreto em que liberaria 50% dos tapumes para os grafiteiros na questão da construção civil. O que está ocorrendo? O decreto demorou quase 2 anos para ser apresentado, eu estava no executivo, nós conseguimos avançar e depois de muita discussão isso virou, isso faz parte do ordenamento jurídico e legal da prefeitura, é possível apresentar. Só que na prática, o que está acontecendo hoje? As consultoras hoje, que se tornaram obrigadas a abrir esse espaço, elas contratam um agente de publicidade, a publicidade faz algum desenho, aquilo se torna um parecer que é uma obra cultural e o objetivo do decreto não era esse, era realmente de você levar para quem vive da arte, do grafismo, uma oportunidade de expor o serviço. Então, atendendo um pouco da política que ela quis atacar, a gente voltar a discutir esse decreto, uma vez que se crie, só uma sugestão, se crie algum outro critério para que tire essa função da agência do meio e que realmente aquele artista que está trabalhando tenha um contato direto com o grupo de pessoas que trabalham com isso. Uma sugestão. Politicamente, estou me colocando à disposição para discutir. O outro ponto, sobre o cavalo de lata, o artigo está na proposta número 70, também, quando vamos discutir no Executivo a criação da Comissão de Defesa dos Animais, e lá existia a possibilidade de dar melhor qualidade àqueles que dependiam da tração animal e trabalhar com recolhimento somente de resíduos sólidos, teve numa das discussões internas uma resistência muito grande que a gente tiraria ali as carroças e geraria um desemprego. Então, nós colocamos testes em Belo Horizonte em triciclos, que seriam menos poluentes, teriam um custo ali financiado por algum banco governamental e foi reprovado pelo parecer da SLU que não daria conta de carregar esses resíduos. Só que o que aconteceu? Como a tarifa hoje de recolhimento de lixo aumentou bastante, isso é um fenômeno mundial, as pessoas que trabalham com pequenas reformas aumentaram a cultura de largar aquilo em terrenos mais descobertos. Quer dizer, e nós estamos num impasse. Aumentou a tarifa, a pessoa não quer pagar, e ela fica, em vez de contratar uma caçamba, ela gera mais esse resíduo sólido, e estão sem essa possibilidade de trazer esses carroceiros ou outros de pessoas que estão desempregadas para poder fazer esse trabalho. A proposta que foi apresentada interna foi que trabalhasse num processo georreferenciado junto às regionais, com todas as pessoas que usam das carroças do seu sustento, para trabalhar um tipo de veículo que não maltratasse os animais, que tivesse mais um processo de utilização mais adequado e um controle do regional. Então foi feito isso. Até então os 2 veículos que nós apresentamos não tiveram parecer próprios para isso. Me coloca à disposição política de novo para voltar com o tema. E manifestando para encerrar, sobre os 3 pontos da tarifa zero, me coloco também à disposição e sugerindo que trabalhar, em vez da publicização dos ônibus, da qualidade, que se crie um ranking das linhas. Fica mais positivo apresentar. Então, se cria um ranking, apresenta-se o ranking, a linha e tal, e fica aquela questão menos do embate. E colocar isso, sou a favor de discutir também a questão do Dia Mundial Sem Carro, outras medidas. Então, coloco à disposição, respondendo a você politicamente. Então, sobre esses 2 temas, coloquei 2 artigos, como também foi apresentado, e deixo o gabinete, eu vou ter contato aqui agora. Obrigado. Nós estamos caminhando para o encerramento da reunião. O parecer foi aprovado. Repito, o prazo para apresentação de emendas pelos parlamentares até o dia 24, às 14h13. 15 horas e 13 minutos, perdão. Eu declaro encerrada essa reunião. Boa tarde a todos.